Carpe diem, meus amigos, Carpe diem, estamos aqui de volta para mais um episódio especial, sim, episódio especial de Dia das Crianças. É mais um feriado aí que a gente arruma um jeito de fazer um especial, né? Que o objetivo aqui é fazer tantos especiais quanto o Charlie Brown, sabe? Essa é a inspiração e tudo mais. Mas antes, né, aquele papo de sempre, né, caso vocês queiram apoiar aqui o projeto, tem o nosso Pix, que é figurantepodcast@gmail.com, e lá você pode estar mandando qualquer quantia que já vai estar ajudando demais mesmo, e junto com a quantia você também pode mandar uma mensagem, um comentário que eu farei questão de ler aqui em um episódio para ficar sumarizado no nosso podcast. E tem também o nosso padrinho, que está aí na descrição, caso você queira ajudar também. E eu gostaria de agradecer quem também já está nos ajudando aí já há algum tempo, né, que é o Gabs e é o Pedro Murilo, então eu agradeço de coração mesmo, tão firme e forte aí conosco. E é isso, rapaziada, vamos aí para mais um especial, e sem mais delongas, vamos entrar de cabeça na nossa cabeça. Como foi o dia de vocês? O meu foi péssimo, mas vamos carpir o momento para ver se conseguimos tirar algo de proveitoso disso. E olha, hoje eu lhes digo que vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Vai ser difícil conseguir tirar algo realmente proveitoso ou minimamente positivo do desabafo que eu tenho a fazer para vocês, mas a gente tenta, né? Quem sabe a gente consegue. E Dia das Crianças, assim, Dia das Crianças é mais um dos feriados, é mais uma data especial por diversos motivos que dá pra gente refletir, sim, com certeza tirar boas lições sobre ela, sobre a gente e sobre muita coisa mesmo. É uma data especial e eu gostaria de falar com muito carinho sobre ela hoje. Vou aproveitar e vamos fazer uma viagem para nossa infância. Vamos pensar um pouquinho de como foi essa trajetória, essa longa, mas tão rápida trajetória, não é mesmo? Que se passa num simples piscar de olhos. A gente não vê esse tempo passar e quando a gente nos dá conta, já passou, não é mesmo? Então, hoje eu gostaria de falar disso, eu gostaria de focar nessa trajetória e focar em lembrar em como éramos e o que nós nos tornamos. Eu acho que essa é uma reflexão que sempre vai ser produtiva, mas também sempre vai ser depressiva. Eu acho que nem o homem mais feliz do mundo ele se sente realizado comparado com aquilo que ele sonhava quando era criança. Eu acho que no final das contas isso até serve pra gente se aliviar um pouquinho e parar de nos cobrarmos tanto assim, pois já tem tanta gente, já tem tantas coisas, implicações que nos cobram, que se a gente nos cobrar tanto assim, não sobra muita coisa para oferecer para os outros, não é mesmo? Então, uma treguinha aí e vambora nessa reflexão. E a infância, ela é tão bela, ela tá atrelada a tantas coisas boas, e às vezes eu me pego pensando que a coisa mais valiosa talvez fosse aquele tempo onde eu não tinha preocupações, onde não tinha tantos medos, onde não tinha tanta ansiedade, nem tanta depressão. Mas aí eu lembro que a pior mentira que a gente pode contar é pra gente mesmo, e eu me recordo de que nunca foi assim. Sabe, as coisas nunca foram assim, nunca foram claras. Desde muito pequeno eu sempre tive essas coisas, sabe, eu sempre tive essas crises, a ansiedade tá comigo desde que eu me conheço por gente. A ansiedade é uma das principais características que está comigo, sabe? Que me definem. É estranho e é horrível isso, mas é verdade. Assim como a depressão. E a depressão, ela é oriunda da própria ansiedade, sabe? Como eu não consigo me livrar dela, eu acabo ficando cada vez mais triste. E essa tristeza me acompanha de novo desde muito pequeno. E a única coisa que eu realmente sinto falta, talvez, era de como eu conseguia lidar com tudo isso, pois quando nós somos pequenos, quando nós somos crianças, nós temos uma certa pureza, uma inocência que nos fortalece demais. Assim, parando para pensar, um dos principais aspectos que nos faz ir para sempre, pois imagina se a gente tivesse essa mente desgraçada quando criança, sabe? A gente não teria apoio nenhum. Nossa, a gente não se sustentaria. Então, quando criança, a gente tem uma força incrível e aquilo é quase indomável. E é uma coisa que a gente tem que dar seu devido valor, pois se não fosse ela, eu tenho certeza que a gente não estaria aqui
Mas eu ressalto isso por quê? Porque antes, mesmo com tudo isso, sabe? Mesmo com tantos medos, ansiedades e tudo, eu ainda assim eu não tinha desenvolvido ou simplesmente o medo de ser quem eu sou, sabe? O medo de viver a minha vida. Eu não tinha isso, sabe? Quando criança eu tinha todos esses defeitos, todas essas peripécias aí estavam acontecendo em minha mente. Só que eu me mantinha firme e agia como eu, sabe? Eu conseguia ser verdadeiro. Eu não tinha essas milhões de máscaras aí que hoje eu desenvolvi para lidar com várias coisas. Eu não precisava fingir ser outra pessoa, não precisava agir de certa maneira, sempre nos conformes, assim, sempre pisando fofo para qualquer situação, sabe? Sempre olhando aos arredores e tomando cuidado, não só no que eu vou dizer, mas sim como eu vou dizer aquilo. Então tudo acaba ficando mais complicado. Só que quando a gente é criança, a gente consegue vencer esse embate e a nossa essência, ela transparece muito, sabe? Ela salta aos olhos de todos. Mas era um tempo muito complicado, sabe? Quando criança, assim, eu tenho memórias boas, era um tempo bom, mas eu tenho tantas memórias ruins quanto eu tenho de ontem, sabe? Quanto eu tenho nos dias de hoje, quando eu vou ter nos dias de amanhã. Parece que esse maldito desequilíbrio sempre me acompanhou e eu nunca tive um tempo de uma paz verdadeira. Eu sempre tive uma característica de elevar os problemas a uma potência muito grande, e não é, sabe, o lado emocional, é o lado puramente racional que faz isso, e isso que acaba sendo o pior, pois descontroles emocionais acontecem, mas o pior de tudo é quando a cabeça só consegue computar certas situações com uma determinada gravidade. Essa gravidade é sempre enorme, e isso me afetava demais. Tipo, na escola, eu sempre tentava ser o melhor, sempre tentava ser ali uma pessoa boa, um aluno bom, ali fazer as tarefas que me eram designadas. Só que eu sofria demais ali, eu sofria muito. E não era um sofrimento, digamos que normal. Não era, sei lá, por bullying, por alguma coisa do tipo. Não. A normalidade me afetava muito, sabe? Eu nunca consegui conceber a normalidade e as situações normais como algo normal. E isso me frustrava muito quando criança, porque eu percebia que havia algo diferente. Eu era um estranho no ninho sempre, eu nunca conseguia me sentir confortável, eu nunca conseguia me sentir à vontade, longe de casa, sabe? Isso é desde criança que foi se desenvolvendo, sabe? Aqui em casa, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que gostam de mim, era o único lugar onde eu estava 100% ali, confortável. De fora, por mais que eu tivesse com pessoas boas também, eu não conseguia ter essa segurança, eu não conseguia me permitir, e talvez as outras pessoas também não me permitiam, mas eu estava sempre com um desconforto muito grande e a gente não sabe interpretar, sabe? De criança a gente não enxerga, só que eu lembro dos problemas que eu tinha, eu lembro de situações ali, e o sentimento é o mesmo que eu tenho hoje, só que hoje talvez tudo é mais complicado quando envelhecemos, assim, tudo é mais complicado, pois a gente enxerga mais coisas até onde não deve, mas eu sinto que é a mesma coisa. Eu não tenho nostalgia alguma, sabe? Eu não tenho mesmo, pois eu não teria nostalgia do que eu sinto agora. Por que eu vou ter daquilo que já passou, sabe? Eu lembro que na escola mesmo, assim, eu fazia de tudo, como eu disse a vocês. Eu tentava ser alguém exemplar, eu queria ser um exemplo para mim mesmo. E eu queria ali dar orgulho à minha mãe, à minha família e ser ali uma boa pessoa. Só que as mínimas situações já me afetavam, sabe? Se porventura uma professora falava ali alguma coisa, dava um toque, eu sei lá, eu não computava aquilo bem, pois eu sempre me dava ao máximo para fazer tudo certo, e às vezes alguma coisinha estava errado ou alguma implicância aparecia, e isso me afetava, sabe? Eu lembro de diversas vezes, assim, tá voltando da escolinha com a minha avó e falar para ela assim: "Ô vó, hoje foi o pior dia da minha vida", assim, depois de ter um dia ruim na escola, sabe? "Hoje foi o pior dia da minha vida". E aí ela olhava para mim e falava: "Mas Paulo, você já falou isso ontem", sabe? Tipo, era toda hora acontecia um fato ou não acontecia nada, mas
uma implicânciazinha ali já era o suficiente para desabar ali o mundo que eu tinha. E isso me afetou demais, sabe? Eu nunca consegui desfrutar mesmo da minha infância, assim, mesmo tendo todas as condições possíveis. Fora de casa sempre foi muito difícil, assim, a relação com qualquer pessoa. Eu não sei, eu nunca entendi o mundo direito, mas sinto que parte do mundo também nunca quis me entender. Então, se fica elas por elas, a gente segue em frente, mas com muito mais problemas do que soluções. E hoje é um dia que eu reflito muito nisso, sabe? Eu penso muito na infância, eu tenho saudades, sim, saudades de algumas coisas. Da simplicidade, talvez, pois era um outro tempo, sabe? A tecnologia também avançou muito rápido. E talvez, assim, até estranho eu falar isso pra vocês, assim, nas suas telinhas aí, nos seus fones de ouvido. Mas era um tempo diferente, quando eu não tinha nem acesso à internet. Mas o sofrimento ainda assim era o mesmo, meus amigos, ainda assim era o mesmo. Eu não tô aqui pra enganar ninguém, nem me enganar. Mas me dói muito, assim, saber que há tanto tempo eu carrego tudo isso e até agora eu ainda não achei a cura, digamos assim. Eu não achei a pílula mágica, eu não achei a solução perfeita. E eu tenho certeza que isso não existe. Mas o que também me dá um pouquinho de sossego nisso tudo é saber que eu tô dando meu máximo pra conseguir dar uma consertadinha nisso, sabe? Pra conseguir resolver meus problemas e ter uma vida melhor. Mas voltando, na minha infância tinha esses problemas na escola, problemas com outras crianças, mas acho que os piores mesmo eram problemas comigo mesmo. De novo, eu sempre tive uma ansiedade, um medo enorme, assim, mas um medo de algo que eu não conseguiria definir pra vocês. Eu disse, a minha casa todo mundo me amava, meus pais me amavam, minha família sempre me deu apoio em tudo. Eu tinha tudo que eu poderia querer, mas mesmo assim eu tinha um medo que não se justificava. E aí que eu digo pra vocês, era aquela coisa de como a cabeça ela computa certas situações e parece que todas elas são armadas pra mim sofrer mais um pouquinho, sabe? É sempre focando no sofrimento. Ela nunca alivia a dor, ela nunca olha pro lado mais racional. Parece que o sofrimento é sempre a única opção, e sempre foi assim. Muitas coisas não se encaixavam nisso. Eu lembro de um episódio, posso até contar pra vocês, assim, episódio bobo, tudo, mas acho que ajuda bastante a vocês entenderem, assim, muita coisa que eu tô falando, e ajuda até a amarrar, assim, porque às vezes realmente parece que eu tô viajando muito, assim, eu perco a mão muitas vezes, e até peço desculpas por isso, peço desculpas de coração mesmo, mas eu acho que esse exemplo vai ser bem didático para entender qual é esse sofrimento que eu falo para vocês, que não é, digamos assim, algo que era para existir, sabe? Então, eu sempre tive muita dificuldade, né, de conversar com pessoas, de falar com estranhos, digamos assim, né, que todo mundo que é fora da minha casa. Eu sempre tive esse problema e eu sempre fui muito fechado também, mas eu era de um jeito bem peculiar, digamos assim, bem peculiar. E teve um dia que lá na escolinha, no parquinho, tudo, tava brincando lá na areia, né, nos brinquedos, tudo, e de repente ali, a minha sandalinha ali, a papete do Seninha, sei lá, ela quebrou, sabe, simplesmente quebrou ali na correia, alguma coisinha. E aconteceu, sabe, acontece, isso é normal. Só que aí qual seria a reação normal, digamos assim, de uma criança ao ter ali sua sandalinha quebrada, alguma coisa assim? Ela provavelmente ou não iria dar bola nenhuma, iria pegar na mão e sair andando descalço, ou então iria chorar ali, armar um berreiro, porque uma coisa que ela gosta quebrou, aconteceu e tudo mais, mas a vida iria seguir, iria acabar ali e tudo, sabe, iria tudo acabar em paz. Só que a minha cabeça era tão desgraçada que eu não conseguia fazer nenhuma das duas, pelo contrário, ali foi uma das primeiras crises mesmo de ansiedade que eu tive, porque ali eu peguei a sandalinha, eu olhei pra ela e o meu mundo ali caiu, sabe? Entrou em queda livre, assim, eu bateu um desespero, assim, uma sensação desesperadora, como se eu tivesse feito uma coisa muito errada. E aquilo não faz sentido, sabe? Isso não faz sentido porque, sei lá, às vezes em algumas famílias desestruturadas ou com alguns problemas que
sabe, aquelas famílias que batem na criança, alguma coisa assim, você podia até conectar as coisas e falar, não, quebrou ali e a criança ficou nervosa porque tava com medo de apanhar em casa por uma coisa imbecil dessas, porque infelizmente esses são casos que acontecem, mas esse não era o meu caso, como eu disse. Minha família era muito boa, é muito boa, sabe, maravilhosa. Então esse não seria um motivo para tamanho desespero. E mesmo assim ali me bateu essa tristeza, esse sentimento ruim, e eu senti na pele ali, um sentimento muito grande, e a minha reação imediata foi justamente de pegar ali o chinelinho e ir ali do lado de uma árvore, ficar meio que acuado e sentadinho ali sozinho, sofrendo sozinho, num canto, assim, tipo o Gon, né, em Hunter x Hunter, quando ele leva aquele socão do Hisoka, né, que ele quer devolver a plaquinha pro Hisoka e tudo mais, lá, e aí ele fica na arvorezinha lá, sofrendo, foi basicamente isso. E eu fiquei lá, assim, sofrendo, pensando em muita coisa, tendo uma crise mesmo, e não sabendo o que ia fazer, e só esperando inevitavelmente bater ali o sinal, né, que é para as crianças subir, pra gente subir, para acabar aquela hora da recreação. E ali eu sofri demais, e minha cabeça não parava. E até então, por muito tempo, eu engoli muita coisa e fui lá falar com a professora, né, que ficava ali num canto olhando as crianças e tudo. E foi muito difícil pra mim falar, como eu disse, eu não conseguia falar com estranhos, não conseguia falar com ninguém, não conseguia pedir, sabe, pedir ajuda ali, pedir informações, pedir alguma coisa, até hoje eu não consigo. Então ali foi um desafio tanto, mas eu com todo jeitinho ali falei com ela, né, falei, olha só, aconteceu isso, desculpa, não sei o que tem. Aí, sabe o que ela me respondeu? Por ironia do destino, talvez, ela respondeu a pior coisa que ela poderia ter respondido naquele momento, porque a pior coisa não era ela ficar brava ou falar uma coisa que eu já estivesse esperando, né, com toda essa ansiedade. Não. E ela também não me reconfortou e nem falou que estava tudo bem. Ela até falou que estava tudo bem, mas ela adicionou uma coisinha a mais. Ela falou simplesmente que, Paulo, não, tudo bem, mas você vai ali no pátio, tem os eletricistas ali que estão arrumando a luz, não sei, vai lá e pede pra eles um preguinho pra colocar aí, consertar sua sandália, sabe? Eu falei, meu Deus, você já não conseguia falar com o professor ali que tava convivendo ali durante o ano inteiro, eu ia conseguir falar com um desconhecido, tá trocando a luz, sabe? E ali minha cabeça ficou pior ainda, e os pensamentos ali ficaram muito mais turvos e tudo, e eu tava tendo eu tava na beira ali de um colapso nervoso, né? Ali com muito jeito, eu fui ali no pátio, olhei ali, eu acho que eu nem consegui falar nada, sabe? Não lembro muito bem, mas acho que eu nem consegui falar mesmo assim, mas eu só lembro que eu peguei, voltei e falei pro professor, eles não tinham, sabe? Só falei alguma coisa assim, falando que uma negação, nem sei. Fiz, ela falou, não, tudo bem. Aí ela me deu uma sandália lá dos achados e perdidos e a vida seguiu. Mas olha só, sabe? Uma criança ali tendo uma crise assim de ansiedade, uma crise existencial praticamente ali por causa de uma sandália, por causa de um chinelo. E aí que tá, um dos meus principais problemas... Eita, falei que no Cebolinha agora. Um dos principais problemas que eu tinha, e uma das principais características, é que era uma criança que pensava demais, sabe? Eu era uma criança que pensava muito mais que as outras. E eu não digo só isso no sentido intelectual da coisa ali, no sentido de ser um bom aluno. Não, isso também acontecia, sabe? Sempre foi bom, mas não era esse o caso. Eu falo pensar demais no nível Charlie Brown, sabe? Eu já citei ele no começo aqui do episódio, mas eu era uma criança que nem o Charlie Brown ali, que era muito triste, solitário, que até tinha os amigos, mas a vida sempre fazia questão de colocar ele nas situações mais desgraçadas possíveis para ele refletir por muito tempo aquilo, sabe? Então acho que é um bom paralelo de traçar com o Charlie Brown, porque é no mais próximo que eu tenho de um exemplo de como era meu sofrimento e de como ele se desenvolveu. Porque outra coisa que eu tenho saudades, e isso me pega muito, e acho que é com todo mundo, tenho certeza que é com todos vocês, é algo que não tem como a gente explicar, não tem como a gente correr, que é justamente a gente lembrar dos nossos sonhos. Sim, todos os nossos sonhos, todas as nossas aspirações e tudo que a gente imaginava que ia ser do nosso futuro, sabe? Eu lembrar disso, não tem como não ver aquela belíssima música, né, do Milton Nascimento no Clube da Esquina, do tudo que você podia ser, sabe? Não tem como não vir isso na mente.
pois ela bate muito bem com a minha história e talvez bata com a sua, com a nossa história. Uma criança cheia de sonhos, mas que por medo perdeu as suas aspirações, sabe? Que por medo perdeu tudo aquilo que ela planejava. Tudo aquele ideal acabou indo por água abaixo. E a gente se frustra. E só tem espaço para isso. Não tem espaço para realizações, pois é impossível praticamente a gente alcançar daquilo que a gente desejou. E isso é uma mágoa muito grande, sabe? É um fardo enorme que nós temos que carregar. Só que, como diz a canção, né? Como diz a canção. E assim, mesmo perdendo tudo isso, assim, você ainda pensa e é melhor do que nada, sabe? Nós somos tudo que você consegue ser, sabe? Tudo que nós conseguimos ser é o que somos, ou nada. E essa mensagem também é o que a gente tem que nos apoiar nisso, sabe? Apesar de não termos conseguido nossas aspirações, não termos seguido os nossos sonhos tão a fundo e temos perdido nossa inocência, a gente ainda pensa, a gente ainda sonha, a gente ainda pode sonhar agora. E nós pensamos e ainda podemos trabalhar para conseguir isso, sabe? Para realizar novos sonhos, para tentar novas jornadas. Ainda estamos aqui e temos esse tempo, sabe? O tempo é muito rápido, mas a gente pode correr atrás dele, sabe? Ele vai estar sempre à nossa frente, isso não há dúvidas. Mas nós existimos também e, como eu sempre digo, no nosso tempo a gente faz as nossas coisas. E é o que me anima um pouco, é saber que mesmo assim, mesmo com tantos traumas e tantas frustrações, eu ainda tenho condições de continuar buscando algo maior. E espero que vocês também continuem nessa luta. Eu desejo toda a força do mundo para vocês, pois hoje é um dia que eu particularmente fico bem triste. Lembrando tudo isso, só me resta tristeza. E eu imagino que vocês possam sentir também, não é mesmo? Pois esse é um tempo, assim, esse é um dia especial que muita gente tira simplesmente para ver velhas fotos da nossa infância, sabe? Para enxergar ali como éramos antigamente e tudo que mudou. E isso, com certeza, pode passar muitas vezes de uma maneira superficial e tudo mais, mas muitas vezes aquilo pega, sabe? Pega bem lá no fundo do nosso coração. E traz uma mágoa muito grande, a gente lembra de coisas, a gente fica feliz, a gente fica triste, mas parece que a melancolia é a única saída para tudo isso. Então eu sempre fico triste quando eu olho fotos antigas, assim, quando eu tenho alguns álbuns aqui em casa, eu fico olhando e sempre com aquela vontade de chorar, que ela é muito grande, mas mesmo assim eu ainda consigo sentir uma estranha felicidade por saber que eu ainda sinto. Sabe, que eu ainda não perdi essa sensibilidade, pois eu sei que quando eu perder, tudo vai ficar mais difícil, meus amigos, tudo fica mais difícil. Então, nesses casos, chorar até que é bom, sorrir é melhor ainda, mas sentir é essencial. E eu sinto que o mundo e essa vivência me acarretou muitos traumas, assim, sabe? Tudo só foi pra pior, não teve nada que melhorou. Pelo contrário, tudo só piorou, assim, da infância pra agora. Minha cabeça tá muito pior, mas a base ainda é a mesma. E isso me dá medo, mas ainda assim a gente luta, sabe? A gente luta. Mesmo sendo muito difícil, a gente continua aí apanhando, mas ainda estamos de pé. Sabe, ainda estamos de pé para continuar apanhando, mas quem sabe um dia chega a nossa vez de bater, não é mesmo? Ai, mas foi isso, assim. Eu acho que da infância para adolescência, da adolescência para fase adulta, com certeza foram só tombos atrás de tombos, assim. Eu acho que muita coisa é consequências das minhas próprias ações, com certeza. Mas também não podemos negar que a crueldade do mundo também vai nos afetar. É inevitável. Uma pontinha ou outra, a gente pode não ter culpa, sabe? Porque é difícil, sabe? É difícil. E eu penso assim,
eu sempre fui muito esquisito, eu sempre fui muito excluído e a exclusão era como se fosse um caminho natural, seja pelas outras pessoas por não conseguirem ali enxergar um ponto de contato, digamos assim, não enxergar uma abertura, e seja para mim também, para me proteger de certos olhares e de certos julgamentos. Então eu nunca convivi tão mal com a exclusão. Só que eu me excluí de muita coisa que poderia ter sido boa. Aquilo, tudo que a gente podia ser ou nada. Eu queria ser muita coisa e eu olho pro que eu me tornei e eu fico muito triste. Eu fico muito triste. E é o único sentimento que me vem à cabeça é tristeza nesses momentos. Eu tinha tantos sonhos, tinha tantas vontades, e aquela criança que era tão sonhadora, que era tão curiosa, foi se transformando em algo muito feio. E que hoje eu tento, de toda maneira, mudar isso, sabe? Mudar isso, eu tento sempre me tornar uma pessoa melhor. E eu tento sempre também parar de me destruir por dentro, assim, parar com certos pensamentos e achar uma saída. É isso que eu mais procuro, uma saída para poder voltar a viver novamente. Eu só queria isso, sabe? Acho que talvez hoje esse é o meu maior sonho, que é voltar a viver, que é entrar no trilho da vida mesmo e chegar em algum lugar, sabe? Eu não me importo com o lugar, eu não me importo com o final. Não me importo com o caminho que eu vou percorrer, e esse caminho eu tô fazendo de tudo para ser o da verdade, para ser o melhor possível, mas a gente nunca vai ter certeza disso, não é mesmo? Eu só fico muito triste mesmo lembrando de muita coisa, mesmo sem a nostalgia. Mas ainda estamos aqui e podemos correr atrás de tudo isso. Eu peço até desculpas por talvez não ter conseguido tirar tanta coisa desse desabafo, assim. Não foi como de costume, onde eu mostrava todo um otimismo no pessimismo, sabe? Mas eu, de coração mesmo, eu desejo pra vocês tudo de bom, sabe? O melhor possível, que de tudo isso, sabe? De que todo esse auge aqui da minha melancolia tenha surtido algum efeito em vocês, que vocês tenham conseguido tirar algo de positivo de tudo isso, assim. Pois se pra mim tá difícil, eu imagino pra vocês também, mas se vocês conseguiram simplesmente encontrar algo interessante, pensar em algo interessante, deixem aí nos comentários que eu ficarei muito feliz em lê-los, sabe? Então, muito obrigado por estarem aqui comigo em mais um dia tão especial. Que vocês tenham aí um feliz Dia das Crianças também e passem esse dia com alguém que é especial para vocês, compartilhando coisas boas. Mas é isso, meus amigos, esse daqui foi o Carpe Diem de hoje, né? O Carpinho do Dia de hoje. E espero que venham mais pra gente carpir mais momentos ainda, meus amigos. Valeu, rapaziada.